Opa, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O entrevistado de hoje é jornalista, advogado, marqueteiro, um dos principais nomes do marketing político do país. Já trabalhou na Gazeta Mercantil, já trabalhou na revista Rolling Stones, faz INSPER, faz mestrado, não para de estudar, não para de se formar, forma muitas pessoas, principalmente na área de marketing e de política. É meu amigo Fernando Vieira. É muita coisa, cara. Assim, eu tentei decorar parte do seu currículo. Se eu falei alguma bobagem, vocês me corrigem aí, ó, não é isso? Eu vou corrigir agora. Então corrige. Fã do Wilsinho Pedroso. Não, que é isso. Fernando é realmente um dos principais nomes do marketing político. Eu vou falar um pouco. Ele reposicionou um partido político nacional, que é o Podemos. Deixou ele... Porque o Podemos... Eu vou dar um exemplo que eu não vou... Eu vou dar o exemplo, mas não vou falar qual era o exemplo, porque é um exemplo meio machista, né? Mas o Podemos é um partido que dá para dar a mão e passear com ele no shopping center, né? Tem partido que é pesado. Você não consegue... Não, você consegue passear, mas não de mão dada. Juntos podemos, né? Andar de mão dada. É isso. Fala um pouco da tua trajetória. Essa história de... Você é jornalista publicitário, fez direito. Você fez direito, foi advogado? Você tem OAB ou não? Eu tenho OAB, mas tem nunca exerci. Eu tenho OAB porque dá desconto para remédio. Então sou obrigado dentro de casa a pagar o OAB. Até parece, né? Quem conhece é marqueteiro, né? Quem conhece compra. O que mas essa combinação ajudou o quê na sua carreira, na sua vida profissional ou no seu olhar de mundo? Porque muito bom. Que é uma coisa, né? Todos, não tem nenhum que é exata, né? Todos são humanos, mas com meios diferentes, né? Um é judiciário, o outro é comunicação. Como que eles se complementam? Wilson, primeiro, obrigado, agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que estiver acompanhando a gente. A minha carreira ela começou justamente num jornal que tinha esse viés econômico jurídico, que era a Gazeta Mercantil. Eu fui office boy. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei antes, eu vou contar, mas eu sempre conto aqui. Já tive barraca de cachorro-quente, já vendi gelinho, já trabalhei vendendo pipoca, já vendi sapato na Alex Calçados. Alex Calçados era moleque. Meu primeiro emprego registrado foi como office boy na Gazeta Mercantil. Eu era office boy da contabilidade e atendia não era o Levi o pai, acho que era o Roberto Levi na presidência. Eu acho que era o Roberto Miller, não era não? Não, tinha o Roberto Miller, não, mas não era. Então era o Fernando Levi. Era o filho do velho que era o deputado federal, que foi deputado federal. Então, você vê que coisa. Então, eu fui fazer 2 faculdades juntas. Eu fui fazer Direito e Jornalismo. E logo no primeiro mês de aula apareceu a oportunidade de estagiar na Gazeta Mercantil. Então, eu juntei o Direito e o Jornalismo. Eu escrevia em Legislação e Tributos. Então, essa coisa acabou caminhando em paralelo as 2 áreas, né? Eu não fui para a área jurídica como advogado, mas eu escrevia sobre legislação e a parte tributária, que é onde mexe no bolso realmente do empresário, do consumidor, e é o que chama atenção. Toquei essas 2 faculdades juntas. Tem até uma parte da formação que eu nem cito, mas eu fui fazer minha primeira especialização em Direito Tributário, porque aí eu já estava como subeditor. Eu gosto de estudar, eu gosto. A gente falava antes do Bruno Covas. Bruno Covas também era CDF. Você pegou uma folha, o Bruno... eu anoto tudo. O Bruno, ele é CDF, eu conheço ele desde moleque, né? Eu tenho relação com o Bruno, não é de agora. Conheço o Bruno, né? Porque eu fui de juventude do PSDB, ele foi meu sucessor, então a gente conhece há muitos anos. E na campanha... eu fazia o mesmo relatório para o João Dória e para ele, né? Nas eleições. O dele, eu chegava, ele estava anotando, assim, sabe? Como se fosse vou anotar porque é isso aqui que eu tenho que decorar para a prova, sabe? Um negócio assim. Ele lia todo aqueles relatórios que a gente faz de campo, vai no bairro tal, aí, cara, vai encontrar liderança. Fizemos isso na prefeitura, ele ficava ticando aqueles marca-texto, sabe? Sabe que a modernidade, né, colocou o celular, se tornou, a gente está quase dependente dele. O que eu fiz? Eu criei um grupo meu comigo mesmo.
Então eu tenho anotações minhas que eu só coloco ali. Então tudo que vai acontecendo eu vou anotando. E aí eu faço sempre um checklist no final do dia. O que eu anotei? Caraca. Isso é relevante. Aí eu passo para o bloco de notas. Isso é coisa organizada. Então, eu tenho esses toques, entendeu? E outra coisa que eu faço também todo dia, eu faço a listinha do que eu tenho que fazer. E me dá um prazer. Eu faço na segunda-feira de manhã. Você não sabe, eu fico desesperado se eu não risco tudo no final do dia. Então é um prazer você colocar isso no papel e você falar assim, putz, cumpri, tiquei. E para quem acaba procrastinando durante o dia, se tiver esse tipo de ação, né? De como que se diz? Vamos colocar ação. É um método mesmo, né? Um método. Você acaba... Se você é um cara que costuma procrastinar e tem alguma dificuldade em cumprir metas diárias, se você anota e tem, igual ele, a capacidade, a disciplina. Tem a disciplina todo dia de anotar o que você tem que fazer e ao longo do dia ir ticando, te garanto que você vai... Pode até em algum momento do dia você dar uma relaxada, mas vai te ajudar nessa procrastinação sua. Você sabe que tinha aquele bloquinho de bolso, né? Antes do celular eu usava aquele... Era tipo um caderninho, né? Hoje parece uma coisa de velho, né? Do caramba. Tinha uns que vinha com a canetinha desse tamanho. A canetinha. Tinha canetinha. Você encaixava a canetinha, andava com ele. Tem muita gente que ainda usa, mas é assim, 50 a mais, vamos dizer. Qual que foi o maior desafio? A gente falou do Podemos. Vamos começar pelo Podemos. Podemos, beijo Renata Abreu, nossa presidente. Qual que foi o maior desafio, né? Quando você pegou o Podemos para trazer ele, né? Era Podemos? PTN, vamos falar de PTN. Era PTN, isso. E a era vassourinha. PTM, não era Podemos, né? Era PTN, né? E depois teve até o slogan, né? Que o Junto Podemos. Né? Mas qual que foi o maior desafio de pegar e deixar o Podemos... Eu volto a dizer, ele é um partido interessante, é um partido que tem uma marca boa, né? Se eu falar meia dúzia de partido aqui, um monte de gente vai virar o nariz. Quando fala Podemos, fala Renata, as pessoas têm um certo olhar diferenciado. Como que foi para criar essa marca Podemos? Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente personifica muito, né, as instituições. Então ter a Renata Abreu, e aqui aproveito para deixar um beijo para ela, que é uma querida, mais do que uma cliente, uma chefe, né? Porque os nossos clientes se tornam nossos chefes, ela é uma querida amiga. Então, assim, a instituição ela personifica essa alma que traz o líder partidário. E a Renata já tinha esse atributo do carisma, essa vontade de mudar. Olha, eu conheci a Renata em 2010, quando ela estava entrando para a política. Então, no então PTN. Tem uma história curiosa. Eu quase fui dispensado no primeiro dia. Porque quando ela me chamou para conversar, o seu José de Abreu, o seu Zé de Abreu, o pai dela, saudoso Zé de Abreu, ex-deputado que era presidente do PTN, ele tinha uma paixão pela vassourinha. E eu não sabia. E aí você chegou com os dois pés na vassourinha. A Renata me chamou, Fernando, olha, eu quero atualizar o partido, quero fazer novo, quero fazer acontecer aquele negócio, né? Aquele ímpeto, né? Uma mulher de atitude, firme, iniciativa, ela é pra frente. E assim, ela até é entusiasmada demais, então se ela acredita, ela já vamos fazer para ontem. Tinha umas campanhas que ela mandava mensagem de madrugada. Não, esqueça, ela já avisa as esposas. Quem trabalha com ela. Fique tranquilo que eu vou ligar de madrugada, vou mandar mensagem de madrugada e é tudo assim, é tudo no prenome. É Fê, Will, querido, ai. Então assim, ela já alerta, né? Não fiquem com ciúmes, eu sou assim mesmo. Assim então, mesmo. O que aconteceu? Ela me chamou, conversa aqui com meu pai. Ela adorou, a gente teve a primeira conversa, ela falou, não, eu quero você vir trabalhando com a gente. Aí cheguei e fui conversar com o seu Zé de Abreu. Falei, seu Zé de Abreu, olha aqui a primeira ideia minha, a gente já tirar a vassourinha. Ele, o quê? Tirar a vassourinha, olhou para a Renata e já falou, pode mandar esse cara embora. Ele não só fez isso, Wilson, como no dia seguinte ele me aparece com um adesivo de vidro traseiro, assim, de fora a fora, iluminado, que ele fez lá uma questão, colocava eletricidade, a vassourinha ficava se mexendo para defender a ideia dele da vassourinha. Então, assim, eu fui superado nesse primeiro momento da vassourinha, em virtude
seu José insistir na permanência. Mas à medida que foi se evoluindo, e a Renata, em 2014, foi candidata pela primeira vez a deputada federal, e ela foi mais uma vez, corajosa e montou uma chapa forte. Fizemos um projeto Vitória, que foi a união dos partidos, que eram chamados daquela palavra que ela odeia, de nanicos. Se a gente juntar os pequenos com os melhores candidatos, a gente vai ter condição. Esse era o projeto que nós estruturamos em conjunto. E nós demos o nome de Projeto Vitória. E esse Projeto Vitória deu tão certo que ela colocou gente boa na chapa, que, por exemplo, um nome, o Rogério Lins, que hoje é secretário de esporte, foi prefeito de Osasco, 2 vezes, saiu com uma aprovação altíssima. Fez né? sucessor. Fez sucessor, que é o Gerson. Antes elegeu o Gerson, deputado estadual também. Né? Então, assim, ela colocou ele na chapa com a certeza de que ela precisava fazer um nome que não fosse o dela. Então, mostra, né, esse altruísmo que ela tem. E o que acontece? Como ela sempre deu essa carta branca para a gente tocar o projeto começou a avançar bastante. E antes da mudança de PTN para Podemos, ela já estava em campanha dentro do Congresso Nacional falando do novo partido que ela ia estruturar. O nome, inclusive, veio trazido por um consultor que ela tinha contratado, uma sugestão, eu acho que muito feliz, né? Porque Podemos se torna uma palavra forte, né? Um verbo forte, e que a gente acaba encaixando no meio de tem força. Toda e qualquer conversa. Então, nós podemos fazer isso, poxa, podemos. Força. E, por outro lado, tinha o Podemos na Espanha já, que era um partido de extrema esquerda. E o partido aqui não teria essa característica de extrema esquerda. Só que essa informação não ia chegar até o eleitor. Nem sabia. Então nós trabalhamos isso, acho que foi um desafio muito bacana. Passou por uma mudança conceitual do que se propõe como partido. Por isso que deu tão certo. Desafios curiosos de bastidor que ninguém sabe. 99% das pessoas queria fazer uma transição de marca. O que é isso? Manter PTN/Podemos por um tempo. E eu bati firme, né, naquele momento como sendo estrategista daquele processo, assim, com a confiança da Renata. Falei, olha, Renata, acho que neste dia, daqui para frente, nasce o Podemos. Não dá pra... E o Podemos começa uma nova história, para a gente soltar a marra do PTN. Senão a gente não solta a marra do nanico. E ela bancou. Eu vou aproveitar uma pergunta que não está aqui na pauta, mas... Claro. Como que você lida com os palpiteiros? Porque eu te garanto, eu não sei quem são as pessoas, pouco importa. A pergunta, porque a gente vive isso na campanha, né? Muitas vezes as pessoas não têm experiência, são às vezes de outra área, mas no meio da reunião querem dar palpite de comunicação. Você vem com um projeto, o cara dá o palpite, aí você fica você fica até constrangido porque a reação natural é falar, meu filho, não sabe porra nenhuma, tá enchendo o saco aqui, cara. Mas como que você lida, né? Porque uma coisa você tinha um projeto em mente e sabia o início, meio e fim, e estava certo, porque o resultado foi positivo, mas tinha alguém que era assessor ou era imprensa, falava, olha, vamos manter o PTN por enquanto, como que faz para... Eu costumo dizer o seguinte, opinião todo mundo tem, mas é necessário ter alguém com poder de decisão. E graças a Deus me confiaram essa decisão naquele momento, e lógico que a instância final sempre vai ser da presidência. Né? Como eu digo, a decisão final sempre é do candidato numa campanha. Então o pessoal fala, quem é o coordenador que manda na campanha? Quem manda na palavra final é o candidato, na minha visão, sempre. Nós damos sugestões. Orienta... Eu, particularmente, eu gosto de ouvir. Eu sou um cara que eu estou habituado a dar espaço para que as pessoas falem, e muitas vezes eu aprendo, eu aprimoro, eu gosto dessa troca de informação. Então eu tento pegar o melhor das pessoas. Acho que todo mundo tem com o que algo a contribuir. Então, e a gente aprende com isso, né? Faz parte do processo. Agora é lógico, há também aquela opinião que não é uma opinião, é uma crítica maldosa, que ela não é construtiva. E aí saber separar. E isso vai estar sempre muito na mão do líder, que vai confiar em você. Olha, se eu te trouxe é porque você sabe mais do que eu. Existe uma história, olha, logo lá no meu início eu dei uma sorte. Voltando um pouquinho ali para a minha história ali, 2006, 2007 eu fiz um MBA em Marketing, no que era IBMEC e virou INSPER. Eu fiz na SPM. E depois disso, lá para 2008,
2008, 2009, eu recebi um convite para fazer uns comerciais de TV que era de uma pessoa chamada Paulo Maluf. Doutor Paulo. E o Dr. Paulo, sentou o Dr. Paulo, sentou o Jesse, sentou o Renato Assad, que era o dono da Site Cinema, se não me falha a memória, produtora, e eu fiquei com a incumbência de ser o redator dos programas. Inclusive, os programas ficaram repetindo vários anos, que eram aqueles desenhinhos. Quando o Partido Progressista administrou São Paulo, dizia-se que tinha petróleo na Bacia de Santos, aí entrava o Dr. Paulo. Hoje a Petrobras comprovou que nossa visão de futuro estava certa. Eu lembro até hoje o texto. Olha que loucura. Então era a campanha Visão de Futuro. Depois falava do cinto de segurança e da proibição de fumar. E assim, eu escrevi 10 textos para o Dr. Paulo. Sentamos na mesa os 4. E eu falei, olha, doutor Paulo, eu escrevi esse, só que ele começou a riscar tudo, fez um monte de observação. E eu falei, deixei um em branco, que é da Previdência, porque eu não sei. E o doutor Paulo falou assim, olha, Previdência, eu já vou lhe dizer. Mas olha essas minhas primeiras observações, o que você acha? Eu falei, doutor Paulo, se a gente mudar tanto assim, o seu eleitorado está envelhecendo. A gente não pode quebrar a conexão com esse eleitorado. E o Paulo ficou me olhando. E eu fiquei olhando para ele. Provavelmente foram 2 segundos, mas para mim parecia 2 horas. Olhei para a cara do Jesse. O Renato, na hora, já... Doutor Paulo, a gente pode mexer. Eu falei, não, a gente mexe agora. O doutor Paulo falou, não, Fernando, você é o especialista. Gostei do que você falou. Vamos seguir, ignore todas as minhas coisas e agora vamos falar da Previdência. É uma bomba relógio. E ele deu uma aula de 40 minutos. Então, assim, foi um negócio muito gostoso também, essa liberdade. Você vê porque o cara é líder, né? O cara chegou onde chegou. Se não tivesse um pouco de percepção de que tem pessoas, né? Ele está lidando com pessoas que têm visões diferentes. E está sendo contratado para isso, né? Porque vê um outro mundo, né? Vê um outro mundo. E eu estava começando. Pode te falar? Claro. Ele podia ter virado, moleque, você tem nem 30 anos, o que você não tem de idade, eu já tenho de vida política. Teve percepção, por isso que ele virou o líder que ele foi. E olha, eu vou te dizer, depois... Gostem ou não, né? Foi líder. E ele ajudou muito, porque ele elogiava para os outros. Então, assim, ele acabou me indicando para vários deputados que naquela época passaram a ser clientes. E ele falava bem da gente, ele falava da campanha, que vamos repetir, que ele gostou tanto que deixava no ar. Tem um caminho também, aí, né, dando continuidade, mas tem um caminho aqui que a gente não colocou no início da pauta, mas que eu sei que você tem se dedicado muito. Sim. E muitas vezes até tem tirado um pouco o pé das campanhas eleitorais. Você virou também um profissional, né, que o mundo, inclusive empresarial, procura, que é gestor de crises. Sim. Né? A gente vai falar da IV5, né? Sim. Que é a sua agência, mas fala um pouco dessa questão pelo menos uma hora, um dia que a gente estava tomando um vinho junto lá, você está falando, estou tentando meio que fazer uma transição, quero cuidar de gestão de crises, esse negócio de marketing já está, né, tudo rede social. Você teve um pouco essa... Sim. A gente teve um pouco essa conversa. É isso mesmo? E você virou um cara, né? Obrigado. Tem um que eu vou falar, um que eu adoro, porque eu tenho que falar, porque ele me ajudou a escrever meu livro de eleições, que foi o Márcio Rosa, né? Mandar o Mário Rosa. Mário Rosa. É um amigo, inclusive... Estou ajudando ele num caso aqui em São Paulo. Mas você também virou uma referência aqui em São Paulo como gestor de crise e a gente acabou não comentando no início aqui da nossa entrevista. Muito obrigado até pela chance de agradecer o Mário. O Mário é a maior referência. Inclusive essa obra que eu sou um coautor, que é Marketing Político no Brasil, editada pelo CAMP, pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. O Mário escreve um artigo e eu tenho a honra, né, sou agraciado com escrever o meu artigo logo na sequência dele. Quando escrevi o Vencer a Eleição, eu fui colocando conteúdo, porque eu não tenho essa habilidade que vocês têm de escrever. Conteúdo. Mandei para o Suassuna corrigiu lá, né, deu uma cara de livro e mandou para o Mário Rosa. O Mário nem me conhecia. O Mário Rosa mudou o rumo do livro. Ele
Falou, não, vocês estão no rumo errado, você vai nesse rumo aqui. E ele provavelmente não queria aparecer de maneira alguma. Não, fez não isso queria, de coração. Fizemos um agradecimento lá, não cobrou nada, fez a amizade dele com o Suassuna e hoje eu sou amigo dele, né? Vou te tem dizer, relação. Faz 2 semanas que me liga um outro querido amigo também, que muito ligado ao meio do judiciário, um grande comunicador, o Bob Machado, lá de Brasília, falando, Fernando, tô te ligando, poxa, queria saber, tem umas questões de crise de campanha. E o Mário falou que era para falar contigo. Olha aqui, que coisa bacana. Legal, falou, cara, pô, não, legal. você tá na crista da onda, você tá vindo, você tá chegando. Eu falei, que crista da onda, amigo? Tô começando, eu sou estagiário do Mário. O Mário é gente boa demais, olha, cara. é bom poder fazer esse agradecimento assim, isso. público para ele. E ele não me avisou. Ó, tô indicando, tô falando, tô recomendando. Então o cara faz de coração, assim como outras pessoas maravilhosas, a Zilmara, que também sempre me ajudou e falou, Fernando, só como é que você retribui? Me agradecendo do jeito que você está fazendo, só fale a verdade, bem de mim se for e mal de mim se não for. Então vamos aqui, pegando essa questão de crise, também foi algo que eu acabei entrando muito cedo. Então, em 2010, nós tivemos a primeira eleição com a eleição do ficha limpa, ficha suja. Então isso me deu também um know-how muito grande. Eu entendi o funcionamento de dentro de uma redação. Eu sabia como lidar com os jornalistas, né? Acima de tudo com transparência, jogando dentro das 4 linhas. E isso foi se aprimorando. No Brasil, a literatura de gestão de crise é muito pequena. Então eu passei a estudar muita coisa americana, do ponto de vista de gestão de reputação, que eu chamo hoje, nem chamo mais de gestão de crise, eu falo de gestão reputacional. Isso. Como você elevar a sua reputação. Porque, veja, se você faz um trabalho de construção reputacional, imagina aquela imagem de um colchão sendo colocado acima do outro. Porque a crise vem, a queda vem, seja para a corporação ou para o poder público. Por que ela vem? Porque a crise é o motor que move as transformações, sejam econômicas ou políticas. Então, seja um adversário operando para ocupar um espaço econômico, ou seja um político estimulando uma crise para que ele ocupe também o cenário do poder. Isso. Então, a crise vai ser sempre uma permanência nas relações cotidianas da sociedade. E em cima de toda essa literatura, quando você vinha para o Brasil, você caía em materiais produzidos pelo Mário, por exemplo, pelo Mário Rosa, e você via muitas outras coisas com bastante profundidade já nos Estados Unidos. Eu vou escrever hoje, já escrevi, já está pronto, é o meu post de hoje, é usar a crise para esconder outra crise, né? É um caminho de construções de crise para abafar outra crise. É isso, muitas vezes. Tem uma expressão até americana, agora não lembro, mas você tem uma expressão americana sobre isso. Eu fui nessa linha. Né? E às vezes uma crise maior, ela se sobrepõe a uma menor. Isso. E aí ela acaba nessa linha abafando hoje. A menor. Você pode ver até que os acontecimentos vão se sobrepondo ao outro. Isso. Então você pega uma semana, teve o julgamento do Bolsonaro. Não interessa, mas nada vai entrar no noticiário que não seja isso, porque ele monopoliza. A crise demora... Uma crise normalmente demora quanto tempo? Uma semana, 15 dias? Então, vai depender da extensão da crise e são muitas variáveis. E se vem se você consegue construir uma outra crise para abafar outra? Não só não construir, né? Eu acho que sempre, vamos lá, vamos entender uma crise. Qual é o caminho número 1 para você ser bem sucedido numa crise? Evitá-la. Esse é o primeiro ponto. Então, a prevenção. Como é que você faz a prevenção? Quase como uma corretora de seguros. Qual é a avaliação de risco dessa medida? Nós vamos colocar uma pessoa para falar. Ela está preparada para falar? Muitas vezes as pessoas até geram a própria crise com um post, um tweet. Mas o não falar não é pior? Numa crise... pelo menos eu aprendi isso e falo dessa forma. Você pode me ensinar se eu estiver errado. Que é melhor você ir para o ataque do que ficar se escondendo? Eu vou atualizar, então, com a minha visão, considerando que não tem uma verdade absoluta. Mas o momento certo de falar é a palavra-chave. Entendi. Falar sempre é bom, mas no momento certo. Falar no momento errado pode elevar a crise. Vou te dar um exemplo. Às vezes, chega um problema no ouvido do político e aquele entorno dele vai levando aquele problema
numa temperatura para ele que não é existe. real. É que não existe, eu sei E disso. aí o político coloca aquilo na rede social dele e amplifica. A base dele não tinha conhecimento que não tinha conhecimento da crise. E aí passa a ter conhecimento. Tem uma história de passado também, que é antes de rede social. Um político de uma prefeitura apareceu no Fantástico uma vez com um problema, um político de uma cidade grande do interior, e me ligam logo a hora que acaba o Fantástico e eu tenho que sair correndo e ir para essa cidade, para atender esse prefeito então. Chego lá, ele já tinha feito um jornal, mandado distribuir de porta em porta, forrado a cidade inteira. O povo não tinha nem visto ainda Ninguém a matéria. sabia. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá... Foi tentar recolher tudo. Recolher tudo. Recolhe tudo, pelo amor de Deus. A crise você responde ela no varejo, não no atacado. É no atacado, quando teve uma repercussão no atacado. Mas, quando é no varejo. mas o acusado, né, o cara que está no centro da crise, em algum momento ele tem que falar, né? Ele não pode se esconder. Em algum momento ele tem que falar. Agora, no momento certo, mas tem que falar. Vamos para as variáveis. Não dá para se esconder. Vamos lá, dá para se esconder? Fernando, eu estou com uma crise aqui. Tem alguma dica? Tenho. Primeira coisa, o seu parceiro número 1 numa crise é geralmente o universo jurídico. Então, o advogado vai sempre te dar também a temperatura. Em que pé está isso? Ah, eu já me pronuncio agora ou eu espero uma decisão favorável para me pronunciar e embasar minha defesa? Porque o silêncio, Wilson, também é resposta. Muitas vezes o silêncio é resposta. E o silêncio de um injustiçado pode falar muito. Sim. Até mesmo se ele tiver um anteparo que faça a defesa dele. Muitas vezes a defesa não precisa vir em nome próprio. Um terceiro entra num primeiro momento em defesa. Por isso que eu disse do momento certo. E num segundo momento, aquela pessoa que está sendo vítima ou está sendo acusada, ela toma a frente para se posicionar. Quando ela tiver mais ferramentas para conseguir se posicionar. Aproveitando esse negócio de crise, eu vou fazer uma pergunta. Você forma muitos profissionais, principalmente na área de comunicação. Não vou falar marketing, vou falar comunicação, porque comunicação acho que abrange tudo. Porque você está falando uma coisa, uma visão que muitas pessoas da comunicação não têm, né? Como que forma um profissional? Como que esses profissionais passam a ser mais estratégicos do que reativos? Porque muitas vezes é isso, né? Até se você colocar o assessor que está falando para o deputado, às vezes é o jornalista, é o cara o secretário de comunicação. Que está falando na orelha dele, olha, vamos fazer o jornal, porque o jornal quem fez? Não foi o prefeito, né? Foi a equipe, mas foi o cara da comunicação, né? Muitas vezes, generalizando. Mas falta essa formação, falta um olhar estratégico. Eu vejo pelas minhas redes, às vezes, até comentei com você, o cara me xinga, eu vou ver lá a formação do cara de marketing, mas xingou, não falou nada, não tem estratégia nenhuma, não tinha conteúdo nenhum. Ele teve uma reação. Devia ser torcida de um lado ou de outro e não gostou. E teve uma reação reativa, sem estratégia. Poderia ter feito uma bela de uma resposta para exaltar, inclusive, o nome dele, porque as pessoas iam ler, iam querer segui-lo. Lógico. Né? Perde a oportunidade. Como que faz para formar uma rede mais estratégica e menos reativa? A primeira coisa... Porque é um pouco nesse negócio de gestão de crise também, né? Aqui no bastidor a gente teve esse pré-papo, né? Isso, e até nós falamos um pouquinho. Eu tenho muito zelo em fazer críticas sobre qualquer ação de comunicação de terceiros. Por quê? Porque eu não sei qual é o objetivo estratégico dele. Como eu vou criticar se eu não sei qual é o objetivo estratégico dele? Às vezes ele está atingindo o objetivo dele. É isso. E de fora, a gente estava falando assim, esse cara está fazendo besteira. Não, mas o objetivo dele está ali na frente. Espera aí, eu vou responder uma crise agora, vou entrar com os 2 pés no peito para resolver uma dor momentânea ou eu vou olhar para o processo eleitoral que só vai acontecer no ano que vem? É isso. Muita gente aqui, o tarifaço do Trump tem sido discutido. Se sustenta até o ano que vem? Para a popularidade do presidente? Como a gente não consegue isolar só um fato? Não é um único fator.
provavelmente a popularidade do presidente passa sim por uma melhoria na comunicação melhorou. na forma de interagir, na linguagem, no tipo de conteúdo. Eu faço tracking diário com a Antagonista, junto com a empresa que eu sou sócio, Real Time Big Data. O Tarifaço realmente deu fôlego para o presidente Lula. Não resolveu a eleição dele ainda, né? Mas melhorou. Né? Ele estava com cheiro de derrota, hoje ele está... O cheiro de vitória tá... E a curva é de subida. De subida. Que é o que eu digo, curva de tendência. Não tá assim, mas tá lá. Tava 30, hoje tá 47. Olha aqui. Ótimo. Fez X. Fez um X. Mas chegou um momento que o Tarifaço já não... Chegou no pico do Tarifaço e voltou a crescer. Aí teve o Trump. Aí teve o Eduardo Bolsonaro. Entendeu? Você bateu já no outro ponto. Entendeu? Então, assim, nós temos... O telefonema, então, deu aquele piquinho, sabe? Viu? Tá tudo certo. Você vê como tem vários fatos que vão consolidando. E tem o erro do outro lado. Tem o bate-cabeça da oposição. Então, assim, quando você junta a tempestade perfeita, né? O cenário de tempestade perfeita. Eu falo que para ganhar uma eleição você tem que tirar o voto do adversário. E quando você tira o voto do adversário, um vale dois. É isso. Então, confronto direto, a polarização, ela se retroalimenta disso, né? A gente acabou até divagando um pouco, mas acho que funcionou bem. Então, a gente começou falando, a crise, nós conseguimos prevenir, não deu para prevenir, nós temos 3 situações. Nós podemos mitigar, nós podemos enfrentar e nós podemos vencê-la. Como é que você mitiga? Você diminui os efeitos dela. Mitigar e diminuir, né? Então... dá para colocar uma outra crise maior para que essa daqui não tenha tanta relevância? Dá para a gente encontrar uma narrativa que explique aquilo? Nós podemos enfrentar, ou seja, eu acredito na minha posição e vou defender minha posição. Vou para o embate. E aí é um embate de argumento. E como você vence? Vence é quando você mostra que você está certo. Então são esses 3 cenários. Existe vacina antes que a crise aconteça? Ou crise é uma coisa e erro que vai ser cometido é outra? Existe vacina para você preparar um candidato ou preparar... Eu prefiro falar candidato, mas você cuida de empresários, você cuida de grandes empresas. Tem vacina para... Dá para perceber que a crise vai vir? E você constrói uma vacina. Porque assim, eu numa campanha, vou falar na campanha do Dória, né? Eu era do mundo político, ele era do mundo empresarial. Em algum momento, eu falava para ele, não faz isso porque não vai dar certo. E dava. Não faz isso porque não vai dar certo. E dava. E em algum momento, à noite, eu uma insônia, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou entrar na dele... Eu quero entender o que ele está enxergando que eu não estou enxergando, porque o mundo dele é diferente. E o que eu achar que vai dar errado, eu vou preparar uma vacina. Se der errado, a vacina está pronta, né? Porque é um pouco da experiência que a gente viu nas eleições passadas, com os políticos tradicionais, mas eu vou deixar ele ir do jeito que ele quiser. Eu vou só caminhando e ajustando a rota. E se eu achar que vai dar errado, eu monto uma vacina. Foi assim. Mas era uma coisa que ele vai fazer e eu sei que vai dar errado, porque já deu errado. E muitas vezes não deu, a maioria não deu errado. Porque era um outro momento, era uma outra figura, sabe? Era outro ambiente. E aprendi muito com ele e isso nos deu a conexão que faltava entre nós dois, sabe? Porque E foi um marco, essa campanha foi um marco. Isso, né? ele deu a conexão. Mas no início, vai dar errado. Vai dar errado. Eu falei, um dia acordei de madrugada mesmo, assim. Cacete, daqui a pouco eu vou virar o chato, né? Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou navegar com ele. Se eu achar que vai dar errado, eu monto, aviso a equipe, eu aviso a comunicação, deixo uma vacina qualquer pronta para de imediato já correr para diminuir a crise. Eu acho que tem uma frase que pode ser bem forte. Sempre tem vacina para doenças conhecidas. Então, tudo que você tiver o pré-conhecimento, você consegue preparar uma vacina. Há doenças que não são conhecidas. Vou pegar o mundo empresarial, por exemplo.
a cratera lá atrás, acho que na época eu ainda era jornalista, abriu a cratera numa obra de metrô. Acho que foi 2006, mais ou menos, que engoliu até uns carros. Então, não era conhecido, né, esse problema, esse risco, porque senão os engenheiros tinham se esforçado para evitá-la. E aí, a partir daquele momento, você já tem que entrar com o remédio. Não é mais a vacina. É o remédio. Então, você vai para o remédio. Agora, quando você detecta pontos de risco, ela passa a ser uma pré-doença, né? Sabe, antes de você ficar gripado, comecei a ficar com o nariz escorrendo, tal. Então, vamos tomar algumas medidas, vamos botar aqui uma vitamina C, ou já vamos mudar esse tipo de processo. E sabe um erro que eu acho que tem sido mais clássico para as crises, especialmente as políticas, o excesso de autoconfiança. Um atleta olímpico é outra coisa que eu repito muito, ou um campeão mundial, ele nunca deixa de treinar e se capacitar. Ele treina todos os dias. Veja os campeões, eles falam assim, nunca perdi um treino durante 20 anos da minha carreira. Não, e eles... E é o poder de abandonar as coisas também, né? Pega aquele nadador lá, o americano lá, como que é? O Phelps. Phelps. Te garanto que ele não ia em balada, não ficava bebendo, né? Não ia dormir tarde. Mesmo quando não quer, o cara... ele vai se colocar. Então, assim, essa autoconfiança leva ao erro. A diferença entre o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né? O Cristiano Ronaldo está 42 anos voando. Não bebe, você não vem metido em escândalo, né? Virou um baita do empresário, cuida da própria carreira. O outro é balada, tá machucado, em vez de ficar se dedicando a se recuperar, tá lá, vai no navio que é balada. Eu não acompanho muito futebol, mas eu te confesso que eu sou um fã do Neymar. Eu acho o Neymar assim, um talento que eu acho que é um talento perdido. Então eu não consigo avaliar. Eu só sei que ele foi um cara isolado na geração dele, amigo. Ele era o 10 que tinha que jogar por 11. Isso é verdade também. É um fenômeno que, infelizmente, na geração dele ficou sozinho. Você vê, hoje a gente falou também sobre isso, né? Pega a seleção, as outras seleções, contra o Vampeta, pô, tinha que brigar para estar no time. Hoje não, né? Então, no seu livro, no Marketing Político no Brasil, você fala um pouco isso. É possível se preparar, então, é possível, para uma crise antes que ela aconteça? Então, assim, a primeira etapa é o diagnóstico. Imagine uma consulta médica. Nós vamos aqui, vamos mapear, vamos fazer o diagnóstico. Vamos entender. E aí a gente faz um raio-x, uma ressonância. Vamos examinar o ponto que a gente teve dúvida se pode dar problema. E colocar essa pessoa vitaminada, é sempre treinada. A autoconfiança ela é ótima. O excesso de autoconfiança é a dose extra do remédio que leva também a problema. Isso. E aí leva o político a, de repente, estar numa situação pública, no meio de uma... conferência de imprensa, e isso aconteceu recentemente com o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, você sabe que ele fala brilhante, não faz piada. Não é de fazer, mas se sentiu à vontade ali, né? Foi o excesso de confiança, na minha visão, que pode estar equivocada. Mas assim, ele é um cara técnico. Ele sabe que estava. Mas a gente entende que há vários vieses, né? Corrigiu da maneira certa. Ele fez, admitiu o erro. Admitiu o erro, né? Não ficou esperando, foi lá, admitiu o erro. Acho que o texto estava meio ruim. Ou seja, o remédio... O texto podia estar mais popular, estava, eu acho, muito técnico. Mas foi lá, desculpa, errei, Sim. Não sou de cometer esse tipo de brincadeira, não era isso que eu queria e tal. Em tempos que ninguém admite erro, ele fez o contrário e fez muito bem. E você vê que o fogo abaixou. Abaixou. Mas houve um dano, né? É como se fosse a pancada. Ficou com a canela roxa, passou a medicação, mas é nunca esquecer. Isso. Eu falo para todos os meus clientes, vai estar numa situação de entrevista, é posição de sentido o tempo todo. Mas o dano é principalmente para as pessoas que já, de alguma forma, não gostam dele também, não é? A partir do momento que ele pede desculpa, as pessoas que se sentiram incomodadas, mas tinham uma boa impressão dele, vai sempre ficar com o pé atrás, né? Mas estancou, né? A imagem não é mais a mesma, mas ainda
vota nele. Você falou muito bem, estancou. Imagina um tanque de gasolina que está cheio. Isso. Então ele gastou. Imagina o gato que tem 7 vidas. Gastou uma vidinha. Por quê? A oposição a ele também trabalha isso. E aí aproveita esse atributo negativo para juntar com outras situações negativas. E a gente viu esse tipo de situação acontecendo no ambiente digital. Né? Já falaram, aqui compararam com a questão daquele episódio do coveiro, do Bolsonaro. Então, assim, você tenta o desgaste. Mas você viu que era oposição. Claro, mas sempre vai ser oposição. Sempre, porque lembra, a oposição vai movimentar, vai colocar gasolina nesse motor para gerar a crise e provocar as transformações políticas. Hoje, com a internet, a exposição, é o que você falou, existe um excesso de exposição. E o excesso de exposição, muitas vezes, leva você a algum tropeço. Né? Um tweet postado errado, no Instagram uma imagem que não deveria ter sido postada ou com o texto da imagem errada. Uhum. Como evitar não. Quais os principais erros, né? Hoje que a gente vive um excesso de comunicação e um excesso de exposição, qual o principal erro do mundo político? Não vou falar do mundo pessoal, do mundo político. Veja, todo mundo que trabalha com internet fala que a internet é tentativa e erro. É verdade. Até mesmo para questão de anúncio. Às vezes você faz 2, 3 linhas de anúncio. Eu estou tentando mudar meu modelo. É tentativa e erro. Uma hora eu vou achar um modelo você avalia novo. Qual tem melhor performance? Suspende essa linha de anúncio, concentra na melhor performance. Então, você conseguir cravar isso é erro, isso é certo, eu acho que é um terreno muito arenoso. Você sabe, vou até falar aqui um erro que eu cometi. Cometi não. Que eu achei que não ia acontecer, aconteceu e eu corrigi. Eu lancei meus cursos, né? Fiz aquela livezona e tal. E em cada post, dois posts, cada carrossel, 2 posts eu deixava falando para as pessoas, olha, não esquece o curso, não esquece o curso. Eu estava perdendo engajamento. Nos últimos 3 dias, eu falei só vídeo com a comunidade e nos meus posts, né, nos meus carrosséis, eu tirei a história da venda do curso. Voltei a ter engajamento. Sabe o que acontece? As pessoas... essa análise é para vender curso. Eu tirei, a análise voltou a ser análise. Não, e eu posso te dar minha percepção pessoal? Eu acho também que se eu gosto da sua análise, me incomoda muito a questão publicitária embutida, que os influenciadores fazem muito. É isso. Então, eu gosto lá de uma corredora. Eu vou ter que arrumar um outro meio para vender meus cursos. Eu tô numa fase agora eu acho que... Agora começa... dar uma rodada. Mas o fato de eu colocar 2 posts, né, em cada carrossel falando do curso, eu perdi engajamento. Fiquei ontem... Talvez colocar isso no copy. Na última linha do copy. Não vou colocar mais. Vou mas eu também não sei, viu? Se eu soubesse, eu tava... Mas eu perdi. Voltei a ter engajamento. Tirei o negócio automático. E você vê como é técnica. A pessoa acha que é achismo, questão de marketing. E marketing é estratégico e técnica. Você está ali com números. É isso. Ainda mais tendo a Real-Time Big Data. Ou seja, o que serve a Real-Time Big Data? Para embasar toda a nossa estratégia. Qual que é o maior erro que os caras cometem? Eu estou só compartilhando para as pessoas verem que a gente tá. Eu sou o mundo real, sabe? Eu não me escondo. Eu vou dar aqui percepções que eu volto a dizer, são pessoais, tá? O que eu acho que a pessoa comete é sempre o erro do afogadilho, é a precipitação. É o excesso de opinião. Uma coisa é você ter opinião, outra coisa é você ter excesso de opinião. Um xingamento, eu acho que perde completamente a razão. Eu não entro nisso. Eu acho que a discussão com ofensas e agressões, que às vezes se colocam entre direita e esquerda, ficam horríveis. Pode dar aquele engajamento momentâneo, mas não constrói reputação. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou citar um exemplo real. E aí tem dados. Hoje as pessoas. E aí você emenda isso aí. Hoje as pessoas identificam que um erro é um erro humano ou tudo virou, ou tudo politizou. Você errou, tá lascado. As pessoas não conseguem... Que nem o governador. Você acha que as pessoas politizaram ou perceberam que realmente ele deu um deslize que ele não está acostumado a dar, mas
por conta da politização, virou uma coisa muito pior e as pessoas não veem mais ele como uma pessoa humana que pode errar como todo mundo? Para te responder isso, é preciso a gente entender o ambiente atual, o cenário ambiental. O cenário ambiental, o peso, a carga política aumentou muito. Então eu acredito que as pessoas já não separam esse lado humano. Virou briga de torcida. Virou, né? Não é mais racionalidade. Se bem que a emoção sempre pauta a política. Mas uma coisa é você ter a emoção que está ancorada numa ideologia, numa base ideológica, e outra coisa é você ter simplesmente torcida organizada. Que aí você vê aquele quebra-pau que lembra do jogo São Paulo pode e Palmeiras, falar o que for, pancada na cabeça sem motivo. Pode falar o que for. O rapaz caiu aqui, o outro vai lá e quebra o pau na cabeça dele. Um pedaço de madeira. Por quê? Sem motivo. Não é mais o xingamento, mesmo que seja com defesa. Ah, seu time não tem mundial. Ah, o outro não sei o que lá é Bambi. Então, assim, uma coisa que é esse tipo de provocação, outra coisa é a pessoa tá de costas, ele vai lá e dá uma paulada na cabeça dela. Então nós perdemos, acho que muito dessa capacidade de entender que nós somos seres humanos e nós, como seres humanos, cometemos erros, equívocos e já colocamos assim, tá vendo? Só podia ser de direita, só podia ser de esquerda. Você acredita que eu dei uma palestra? Fica taxativo, né? Eu dei uma aula na semana passada na São Francisco, na Direito da USP, convite lá que muito me honrou, e eu fiz uma dinâmica com o pessoal que estava participando dessa aula, promovido pelo Nexo Governamental, que é um grupo lá da USP. E eu falei assim, olha pessoal, vou separar vocês aqui em direita e esquerda, mas não se desesperem. Todo mundo deu risada. Eu falei, eu não quero que vocês briguem. Eu falei, só quem está sentado na parte direita é quem está sentado na parte esquerda. Não é posicionamento aqui. Aqui é localização, só de sentar no espaço. Então eu acho, sendo específico a sua pergunta, a carga política está excessiva. Aumentou muito. Eu faço pesquisa. Sabe um negócio que tem até o ladrão de estimação? Sei. Ah, ele roubou, mas ele tá aqui do meu lado. Não. Vamos defender. Não, roubou pouco. O outro lado rouba mais. Então, assim, a gente deixou de ter a questão de você falar assim, pô, aqui tem um erro efetivo. E fala assim, não, ele só errou porque é daquele lado ideológico. Não tem mais uma autocrítica, né? Não. Correta. Não, tanto que as famílias quebraram pau. Quando na mesa de domingo eles brigam... Então, mas eu outro dia, nas entrevistas, muitas vezes as pessoas me perguntam, as pessoas estão discutindo mais política? Eu falei, estão discutindo. Eu sou de uma geração que eu ia no bar, os caras ficavam só falando de futebol e falavam, lá vem o chato que fala política. Hoje eu vou... É um bando de chato falando de política e eu querendo falar de futebol, porque eu não quero falar mais de política. Mas isso aí. As pessoas discutem muito política em cima de fake news. Verdade. E aí eu falo para elas... Ela pergunta, estão discutindo mais política? Estão. Então, elas estão entendendo mais política? Eu falo assim, aí é outra coisa, porque parte delas discutem em cima de fake news. Em cima de fake news não é nada, ela não tá aprendendo nada, ela está desaprendendo. E você faz pesquisas, a TV aberta, que tem perdido espaço para as redes sociais, para a internet, tem mais credibilidade, mesmo perdendo espaço, ainda tem mais credibilidade que a internet. Por quê? As pessoas identificam que no jornal tal tem um viés para a direita e para a esquerda, mas a notícia é verdadeira. O cara morreu, ou o fulano teve impeachment, ou no lugar caiu uma bomba. Na internet, as pessoas, hoje, elas são bombardeadas de tanta informação que virou uma desinformação. A palavra é essa? Está sendo desinformada. Como que faz? Porque isso aqui, a TV, isso aqui, daqui a pouco... Está morrendo. Eu falo que está morrendo. TV, outro dia eu disse numa entrevista, assim, TV virou um grande rádio. Porque você assiste TV olhando o celular, né? Então você não está assistindo, você está ouvindo. Aí de repente te chama atenção alguma coisa, você olha e volta para o celular. Virou uma rádio, né? Você está só ouvindo. Ou a projeção do seu celular. É isso. Mas como retomar a credibilidade das redes sociais ou desse mundo digital que tem cada vez aumentado mais?
Olha que desafio a gente tem para as próximas eleições e para as futuras com o Que nem advento da IA. O nosso amigo Felipe Sotelo outro dia veio aqui e falou um negócio assim, que eu também estou reverberado. Assim, não vai chegar um momento que a gente vai ter, em algum momento, que a gente vai ter o direito de saber o que é inteligência artificial e o que é real? O que? Um disclaimer? Não sei, sabe? Que vai ser tanta inteligência artificial, vai estar o Fernando Vieira. Hoje dá para fazer o Fernando Vieira apresentador. Será que eu não deveria saber que aquilo é um Fernando Vieira digital falando um texto que foi criado por IA, mas não é o Fernando Vieira, que o Fernando Vieira agora está no escritório trabalhando e tal? Olha, que coisa legal. Eu fiz o primeiro teste e foi notícia na Folha de São Paulo, já tem uns 2 anos, com inteligência artificial gravando um vídeo, né, de uma parlamentar, que no caso é a Renata Abreu que a gente falou há pouco, e ela falando assim, essa daqui não sou eu e esta não é a minha voz. É algo criado por inteligência artificial. Só que isso foi há 2 anos. E aí a coluna do Zanini da Folha, que é um brilhante jornalista, deu assim, em primeira mão, né? Olha, já está mostrando os riscos da IA. O avanço nisso é brutal. É brutal. Você pode ver hoje que as fotos, inclusive de perfis corporativos, o cara não faz mais sessão de foto. Ele sobe uma foto dele, faz um prompt e fala, agora eu quero uma foto assim, com essa postura executiva. Então nós estamos diante de um grande desafio. Não tenho a resposta para você, como não tenho para inúmeras das suas perguntas, porque a gente está vivendo, a gente está no meio desse processo. No meio da transformação. Estamos no meio dessa transformação. É um desafio enorme a gente saber, primeiro, como regula isso? Proíbe? Permite com limite? Porque dá para falar que você não vai usar um chat GPT na produção de um discurso, criar um prompt seu especial que você vai aprimorando. O GPT, todo dia, às 6 horas da manhã, ele me traz notícias políticas do mundo e do Brasil. Fui treinando ele, né, principais jornais. Aí, em algum momento, peguei todos os jornais do mundo e coloquei. Né? Hoje, 6 horas da manhã, eu recebo o que a gente recebia de governo, o clipping. Nem sei se tem ainda, que era um calhamaço desse aqui. Depois vinha no computador, mas vinha o calhamaço aqui. Eu recebo no site GPT. Tem erro ainda, né? Ia te falar agora. Tem que ler com atenção. Vira e mexe, eu pego o Biden, presidente dos Estados Unidos, como se fosse atual, não fosse o Trump. Não fosse e olha isso como é um alerta para o uso, tá? Semana passada, se não me falha a memória, ou umas... Bom, foi agora, nesse período aqui que a gente tá vivendo, teve um primeiro grande erro público relevante da Deloitte, Austrália. Ela emitiu um relatório contratado pelo governo australiano e aí um professor foi ler esse relatório, fazer o levantamento, viu 3 citações erradas, viu jurisprudência que não existe, ou seja, inventada pela IA, e estava dando uma baita repercussão. Um relatório em que houve uma cobrança de 440 mil, acho que dólares australianos. Então esse caso virou notícia. Não foi notícia no Brasil, eu li, claro, de fora. Mas se você der um Google aí, você que estiver assistindo, você vai ver esse caso da Deloitte. Eu vou fazer. Então tem que tomar muito cuidado. Ou seja, não dá para afastar o ser humano da revisão. Até porque a inteligência artificial ela vai pegar a somatória de informações que ela vê online. Se a gente sabe que são produzidas fake news para ser colocadas online, a gente pode induzir o erro. É isso. A própria inteligência artificial. Induzindo o erro, muito a gente tem falando do mundo político, né? Muitos vivem hoje de engajamento, né, nas redes sociais. Um político, isso se sustenta a longo prazo? Só esse negócio de lacração, de engajamento, né, para ter likes, se sustenta para o político a longo prazo? Eu acredito que todo trabalho, e aí não é só digital, todo trabalho político ou corporativo, ele só se sustenta com consistência e persistência. Então ele tem que ser consistente e perene, contínuo. Tem vários, inclusive, posts na internet que dizem fulano de tal, que é um grande influenciador, produziu 5.000 vídeos. Desses, apenas 40 viralizaram.
e você aí desistindo. Então, assim, o que dá resultado não é um vídeo que viraliza, é a consistência. Vamos pegar o exemplo até daquele vídeo do Nicolas. Assim, ele fez um vídeo lá do Pix, que foi aquele que reverberou, mas não dá para falar que ele surgiu naquele vídeo. Quanto esse garoto já tinha produzido, garoto com todo respeito, esse deputado, esse parlamentar jovem, assim, sem qualquer julgamento ideológico, mas que está cumprindo o papel que ele se propõe a fazer. Quantos vídeos ele produziu? Não foi do dia para noite. Não foi. O sucesso dificilmente do dia para noite, viu? Da noite pro dia. Eu sei. É acerto e erro, acerto e erro. Acerto e erro, amigo. Assim, tem que se jogar, às vezes arriscar além do limite. E se preparar. Se preparar. Sempre tá se preparando. Vamos voltar ao início. Pô. Não é CCDF no sentido de você falar assim, eu sou um cara. Não, eu quero entender mais. Você me disse. Eu quero escrever um post sobre a questão do Trump e do Putin. Que foi fantástico a sua avaliação, parabéns. Agora, você não chegou lá e sentou e falou, você ouviu uma coisa, pegou, agora eu vou me aprofundar, vou entender. De uma pessoa e eu falei para eu e fui lá estudar. Mas você teve o insight e não saiu fazendo. Teve o insight, foi se preparar para depois fazer. Porque sabe que meus posts também, eu tenho... Por que eu me preparo também? Isso eu te mostro, né? Eu fico mandando áudio para a pessoa e tal. Porque eu sei que vai ter um engraçadinho em algum momento que vai querer me pegar para ver se realmente fui eu que escrevi aquilo. E vai me pegar fazendo pergunta, entendeu? Então, eu me preparo. Então, ali está a minha opinião, sabe? Ela pode mudar? Pode mudar. Mas naquele momento, eu me preparei, eu li, né? Fui atrás, vivi muita coisa que está lá. Fui eu que vivi, né? Eu conheço os personagens. Às vezes repito estratégia para um e para outro, porque ficar estratégia toda hora é difícil. Mas eu me preparo, porque eu sei que um dia vai ter um engraçadinho para fazer, viu? Isso é tudo GPT, você não sabe falar o que está falando e tal. Me preparo. Mas quem te conhece sabe que isso vem da sua cabeça e do seu coração. Mas tem 140 mil seguidores hoje eu tenho, um monte de gente deve achar um monte de bobagem. Amigo, olha, tem gente que acha tudo, né? Não se preocupe. Em achar, tem diferença entre o mundo digital do público da direita e da esquerda? A esquerda, eu acho que o Sidônio deu uma mudada, pelo menos no governo federal, sabe? Porque a direita surfava sozinha. Né? A esquerda entendeu, tirando o governo federal, a esquerda entendeu o mundo digital. Ela está mais próxima do que foi a direita ou do que é a direita? Eu acho que está melhorando muito, está num processo de melhoria. Gostaria até de dar crédito aqui, dar alguns nomes aos bois, né? Tadinho, chamei meus amigos de boi. Falando da esquerda, chama o cara de boi, pô. Vou dar crédito aos competentes amigos, assim. Eu acho que o Sidônio trouxe uma parte técnica de comunicação que o Pimenta é um combativo político. Veja o papel brilhante que ele está fazendo na CPMI do INSS. Isso. Aquilo ali é o Pimenta. E o Sidônio, por sua vez, é o técnico da comunicação. Isso. Tem um outro nome fantástico. Do João Campos lá, qual que é o nome? Eu já ouvi falar, mas eu não sei se trouxe, tá? Eu não tenho essa convicção, então não posso afirmar. Mas eu sei que tem um outro cara que cuida da comunicação do PT também, que é o Otávio. Né? O Otávio Antunes, que é um gigante também, é um cara que veio da militância petista e veio crescendo dentro do PT. Na campanha do Haddad, ele foi responsável pelo marketing do Haddad, em que houve aquela disputa com o Bolsonaro naquele momento. É um cara consolidado na América Latina toda. Legal, cara. Então, assim, posições, vitórias importantes. Se pudesse, até é um cara maravilhoso para você trazer para essa conversa, porque ele tem a raiz do PT e ele consegue talvez falar com propriedade o que está dentro do coração do PT, embora não quer dizer que ele só trabalhe o PT. Então existe uma turma que entendeu, acho que até a chegada do Otávio mais forte por trás, eu estou chamando o PT meio esse lado petista. Isso. E diga-se de passagem, o PSOL tem uma comunicação maravilhosa. Só agora há 20 anos, você vê que eles estão agitando marcas bonitas, campanhas disruptivas.
Certo. Assim, existe, Quem que é claro. Eu não sei quem é que está por trás. Eu acredito que seja mais uma questão estruturante. Eu conheci esses dias uma menina que chama Rebeca Neto, que é a secretária de comunicação do PSOL. Não sei se ainda é, mas era a secretária de comunicação do PSOL. E fazem um trabalho lindo. Né? Que representa as bandeiras deles. Né? Um cara que é filho da minha síndica do prédio. Estou tentando lembrar o sobrenome, porque as pessoas chamam ele pelo sobrenome, e ele é do PSOL também, e da área de redes sociais. Então, você tinha um menino, também. A mãe mora lá e ele não mora lá, mas eu estou tentando lembrar o sobrenome. O Juliano Medeiros, que foi primeiro suplente na candidatura do Márcio França ao Senado nas outras eleições, e que foi por 6 anos presidente do PSOL, é um cara preparadíssimo, professor de história, mestre, doutor. Tem um livro publicado sobre a nova esquerda na América Latina. Então você vê que é gente que está pensando, que está indo, que participa de movimentações e que traz efetivamente o debate. Então tem uma turma nova vindo que eu não tenho visto realmente, até do ponto de vista de quadros políticos, essa mesma renovação no PT. Quem são os jovens do PT? Qual é a liderança jovem do PT na casa de 30, tem agora, 40 anos? O que falam bastante é aquele menino, com todo respeito, né, também, né? Que é vereador lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é o sobrinho da Dilma. Eu acho assim que não tem ainda a dimensão, né, assim, necessária para se consolidar como uma liderança política. Então, mas quando se fala em jovem na esquerda, tem usado um pouco ele. Tem um bom nome, que é o governador do Piauí. Então, assim, ele é um bom nome. É bom. Ele tem sido um bom nome, tem crescido. Qual que é o nome dele? Muito forte, é o Rafael. Rafael, isso. Então, assim, é um cara de destaque. Sai fora desse nosso eixo aqui, né? São Paulo, Brasília, Rio. Aqui que a gente fica muito sul-sudeste, no máximo Brasília. Viciado, né? E acaba deixando de olhar para o norte e nordeste, mas é uma grande liderança. Acho que a gente, quando olha nordeste, acabava olhando até a Bahia, porque via no ACM, na família do ACM, depois no poderio do PT, com Rui, com Jacques Wagner. Né? E na eleição, e essa história? E a deepfakes, né? Ou a própria IA na eleição de 2026? A gente vai conseguir ter algum controle? Na parte, principalmente na parte visual de TV, vai ter, porque tem legislação e tá lá todo mundo olhando e é multa ou caça registro, isso aí vai estar. As pessoas vão utilizar na produção interna, mas no visual vai estar o que é permitido. Mas e deepfake IA? Você acha que a gente vai conseguir de alguma forma proteger os candidatos desse tipo de situação? A gente vive um mundo do mal mesmo, vai ter o marqueteiro que vai criar e vai implodir para tentar... Eu estou falando marqueteiro, mas o político, político. Para ganhar a qualquer custo a eleição. Eu enfrentei uma deepfake, tá? Nessa eleição, nessa última já. Não vou citar aqui a pessoa, porque foi uma exposição... É uma mulher que foi feita uma montagem com ela nua. Putz. Então, assim, foi um negócio grave. Houve até uma matéria do Fantástico, tratou disso, né, numa reportagem, com algumas vítimas desse tipo de violência, mulheres com deepfake. Ou a gente faz, e aí pode até soar inocência, puritanismo da minha parte, mas não há outro caminho. Ou a gente faz um grande pacto entre os profissionais da área, e eu acho que o Campi consegue liderar isso, pelo não uso do deepfake ou pela regulamentação, pela limitação da utilização de IA dentro de uma normalidade, dentro de um caráter de respeito, né? Respeitabilidade, né? Para que se evite esse tipo de utilização. Mas você acha que realmente de deepfake. Você acha que as pessoas estão maduras para isso? Não, eu sou um cara que ainda acredita no ser humano. Mas ainda vai ter tudo ou nada. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu não tenho muito o que dizer diferente disso. E assim, quando acontecer uma situação errada, eu espero que as pessoas tenham discernimento de quando a vítima colocar o seu ponto de vista e explicar que aquilo não procede,
que elas compreendam, sejam compreensivas, inclusive se solidarizem, né? Porque muitas vezes é um negócio muito ruim isso, né? Imagina você ter uma exposição sua numa situação que não é verídica, ainda mais para uma mulher, que a gente já sabe de todos os desafios que as mulheres enfrentam, você colocar uma situação de nudismo. Então, assim, é horrível. E para encerrar nosso papo... Já passou. Já passou, Pô, que delícia. Eu achei que ia ser longo, agora aqui E para encerrar nosso papo, como que você enxerga os políticos nas próximas eleições? A gente vai ter um político híbrido entre um cara que é influencer de rede e um gestor? Ou a gente ainda vai ter bem claro quem é o influencer e quem é o gestor? Eu tenho uma avaliação que é a seguinte. Que hoje tem, claro, né? Você sabe quem é o cara que lacra da internet, quem é o cara que é o de pedir voto, de apertar a mão porque foi prefeito, foi, né? Sim. É um outro perfil, tem dois perfis. Você acha que cada vez mais vai ser um mesclado entre os dois? Acho que ainda não. Não. Eu acho que nós estamos, e digo isso infelizmente na minha visão, na era dos influenciadores. Acho que a gente está entrando no clímax da era dos influenciadores, dos lacradores. E menos das pessoas capacitadas e preocupadas com o conteúdo e com a transformação, seja da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Pouquíssimos. E olhando para trás, a gente vê que teve uma movimentação ao longo dessa história, primeiro com artistas, depois jogadores de futebol, claro, quem tinha trabalho sério acabou se mantendo, depois vieram a questão, os religiosos utilizando o púlpito como palanque político. Isso foi arrefecendo, você viu já que algumas igrejas sequer conseguiram fazer base política, por exemplo, ou lançaram 3, 4 candidatos e não fizeram nenhum porque dividiram voto e fizeram aprendizado. E aí vieram os influenciadores crescendo. Eu cheguei a fazer algumas campanhas em 2016 que nós ganhamos com base na internet já em 2016, mas foi a exceção. Foi o personagem que a gente criou ali para a internet, que correspondia, tinha um cheiro, né, da verdade daquele cara, mas ele foi acentuado para a rede social. Certo. Hoje eu vejo, inclusive, uma movimentação de pessoas que estão aqui assim, fazendo críticas ao longo do estado inteiro. Que base ele tem na cidade tal? Ele mora em São José dos Campos e está fazendo crítica lá em Presidente Prudente contra o prefeito. E impulsionando isso lá. Patrocinando lá, tem zero ligação com a cidade. E vai dar resultado, você acha? Infelizmente, eu acho que é a grande chance para ter resultado. Porque as pessoas estão impactadas. E veja, você fez aqui uma observação sobre a questão da credibilidade da TV. Concordo, a credibilidade da TV ainda é maior. Só que existe uma credibilidade grande quando você começa a receber uma mesma informação de pessoas variadas que sejam do seu círculo particular. E nisso também pode ser prejudicado aquele cara que tem a boa proposta. E a lacração é que dá a visualização. Eu falo para todo mundo, hoje a internet, ou você é lacrador, que não é a palavra que eu uso, eu vou lembrar a palavra, ou você é divertido, ou você é comediante. O cara de proposta é um cara morno, ele não tem espaço. Sabe? Ele, ou você é esse lacrador, tem uma outra palavra que eu uso que não é o lacrador, mas ou você é o lacrador ou você é o comediante, o piadista. Caça-like. É isso. Mas você pode ver, tem um monte de conteúdo legal e você vai olhar, zero engajamento, as pessoas não tem interesse. Agora o cara que fala um monte de bobagem, um monte de puta bomba. Até a gente é bombardeado por ele, sabe? Sem seguir. Mas o clímax da publicidade, inclusive da audiência, ainda segue se repetindo como era na TV. O número 1 era o quê? Sexo, amor, ou seja, o clímax da audiência era o beijo na novela, era a cena mais quente ou no filme. Então, esses atributos de instintos naturais do ser humano são o que mais chama atenção. Então, por exemplo, você pega um videozinho de um cara que de repente perdeu as calças pulando um portão. Puta, ele vai dar mais visualização. Ah, era o ladrão, não era mais o assalto. Mas é a situação engraçada dele ter ficado nu. Então, isso chama atenção. Ponto 2. O Pablo Marçal. Violência ou tragédia. É cavalo que dava ré, ele é o helicóptero.
Um outro ele falou que era melhor que o Ayrton Senna. Isso bombou. Porque era o quê? Era um negócio na cabeça das pessoas tão absurdo, né? Não estou nem falando que ele não está correto, que ele não conseguiu fazer o cavalo da ré. Eu não estou discutindo isso. Mas na cabeça das pessoas, coisa tão absurda que é isso que é isso que viralizou. Mas veja, as grandes propagandas também eram essas, as que entraram para a história. O meu primeiro sutiã, uma propaganda de carro. O tio da Fanta. O tio da Suquita. Tio Suquita, é. A propaganda de carro eram as curvas do carro. Propaganda de moto, prazer ao final de semana em belas curvas. Assim, do ponto de vista subliminar, ele remetia a diversas coisas. E aí você pega o segundo ponto, que é a tragédia ou violência, o medo, a ameaça, que chama atenção. E por último, autoajuda ou motivação. Aí talvez entrasse muito forte o Pablo Marçal, mostrando assim o luxo, né? O desejo. Tem até um livro agora aí que está na moda aí, o que fala do rico no Brasil. Isso. Eu estou curioso para ler. Então você vê que é uma coisa que chama atenção. Fernando, cara, valeu, adorei o papo. Você é um dos caras mais inteligentes que eu convivo. Você é um cara de comunicação brilhante. Acho que se a comunicação tivesse mais pessoas como você, principalmente nas eleições, a gente não estaria precisando falar se vai ter deepfake ou não, se vai ter fake news ou não, se vai ter IA de forma que desconstrói o adversário com mentiras, entendeu? Cara, super feliz que você aceitou o convite. Minha deferência é você. Me tirou da toca. Você sabe que... Não, e agora virou um atleta, né? Pelo menos eu conseguia te tirar para tomar vinho, né? Agora eu não te tiro para mais nada. Para mais nada. Agora é só corrida, natação, bicicleta. E comecei boxe onde perdemos também, o Fernando Vieira. Amigo, obrigado, viu? Eu agradeço de coração. Para mim é uma honra estar aqui sentado na sua frente. Sabe, da admiração e do carinho que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua história e pela sua humildade também de dar esse espaço para tanta gente bacana que está chegando. E que tem menos experiência do que você. Inclusive eu me incluo entre eles e estou aqui tem anos e aprendendo com trajetória. Obrigado por você que nos acompanhou em mais um programa do Política Real. Entrevistado de hoje, Fernando Vieira, especialista em marketing, gestão de crise, professor, jornalista, é tudo. Formado em Direito. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais e no YouTube. Valeu, obrigado.